O que está acontecendo no mundo inteiro? O que está impactando o valor do ouro? Semana passada, o valor do ouro bateu $3.800. E se as grandes potências, como os Estados Unidos, a China, a Rússia, a União Europeia, fortalecer e aumentar a quantidade e a velocidade de compra de ouro no mundo inteiro, será que pode levar o valor a $10.000, a $20.000? E o que isso significa? E o que isso vai impactar nos nossos investimentos? Vamos aqui bater um papo e vamos ver o que significa esse movimento brusco que está ocorrendo no mundo inteiro desde de 2 anos para trás. Do ouro. Monetização do ouro é o quê? Essa corrida que está ocorrendo com esses países, provavelmente, principalmente os Estados Unidos, que os Estados Unidos está com uma dívida trilionária de 37 trilhões, e a China, o Japão, a União Europeia. A União Europeia é o único país que está ali razoável ali, a Alemanha, os demais, como a França, houve aquele protesto, o Brasil nem se fala, como todos os outros países estão endividados, que gastam aquilo que não tem, às vezes acaba imprimindo e acaba gerando inflação. Então, essa monetização que está ocorrendo com o recorde do ouro, os países estão, principalmente os Estados Unidos, comprando mais ativo como ouro ali para dar credibilidade para sua moeda e ficar de uma forma mista do seu dólar americano e a quantidade de ouro que eles detêm. Porque, lembrando, muita gente não sabe, na década de 70, os Estados Unidos, a moeda dele era lastreada com a quantidade de ouro. Só que fizeram um acordo ali e deixaram esse acordo para trás. E o que acontece? Não seguiram mais a questão de deter aquela quantidade de ouro. Mas assim, lembrando que os Estados Unidos, ele é o primeiro país que está no primeiro topo, que tem a maior quantidade de ouro em toneladas. Se eu não me engano, ele tem por volta ali mais ou menos 9 mil toneladas de ouro. E eu acho que a China está em sétimo. Então, assim, a China, ela está fazendo essa grande jogada, provavelmente, do BRICS, pegando os principais países ali, que o Brasil está por volta mais ou menos de 3 mil toneladas, para o quê? Para juntar todos esses países para ter uma maior quantidade de ouro, para conseguir competir com os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos ainda, é como que eu sempre falo a questão do dólar. Os Estados Unidos, mesmo se a moeda que estão com essa dívida chegar a implodir, eles detêm muito ouro, que eu já falei, em uma luta, o ouro ele vai fazer grande diferença. O Bitcoin, para a questão da agilidade e a rapidez para uma fuga. E a questão também, outra commodity que é importantíssimo, que você pode reparar. Na Rússia, o que houve semana passada? Estão sem combustível. Porque a Ucrânia ela está atacando ali aqueles pontos estratégicos para acabar com o dinheiro do Putin, né? Para ele não ter dinheiro, porque a gente sabe, para uma grande luta, você precisa de muito dinheiro. E o que acontece? Imagine, eu não vou querer contribuir para uma luta. E acho que até o Putin está tendo um problema, porque ele quer aumentar impostos, porque eu vi lá que tem muitos países ali, principalmente na Crimeia, estão sem combustível. E aí houve ali o seu secretário teve que aumentar alguns impostos, o pessoal está fazendo protesto. Então, assim, isso não vai dar bem. E sem dúvida, o dólar está tendo o seu maior desafio no período de 100 anos com a sua moeda. Nesse período de 100 anos, o dólar ele desvalorizou quase 90%. E assim, os Estados Unidos, os governantes estão fazendo ali uma forma de contrapeso acumulando ativos reais, como ouro, que o ouro você não consegue encontrar em abundância, é escasso, como o Bitcoin, também é escasso o ouro digital, para dar confiança, para dar mais credibilidade à moeda norte-americana. E o mundo inteiro está sofrendo com a dívida PIB, Japão, Brasil, China, Rússia, o mundo inteiro. E assim, nós temos que dar parabéns para o real, porque o real também, esses 30 anos aí, foi resiliente, ele conseguiu passar diversas turbulências, impeachments, mesmo que a moeda do real ela se deteriorou nesse período aí de 30 anos, perdendo quase 90% do seu valor, ela está resiliente. Por quê? Porque antes do real, sua equipe econômica que fez o plano real, houve diversas moedas, como Cruzado, Cruzeiro, e houve também a inflação, a hiperinflação, na época do Sarney, era um momento ruim, que você tinha que ir no mercado, comprar mercadoria, comprar produto, comprar produtos, veículo, carro, casa, esses itens e estocar, porque no dia seguinte aquele valor já não se encontrava o mesmo. Então, assim, quem viveu naquele período ali era um período ruim, era um período que você não conseguia controlar os preços, principalmente. Existia ali na época ali os fiscais, que era na época do Sarney, ele colocava os preços nos produtos e pagava tipo uma multa para quem aumentasse aqueles produtos. E assim, a gente sabe que isso, eu fico imaginando como que era aquele período. Devia ser um período de loucura, caos. Devia ser um período, nossa, de turbulência terrível, porque se hoje já não consegue tabelar o preço, porque é oferta e demanda, imagina aquele período. Então, assim, esses países estão acumulando quantidade máxima de ouro. Então, algo, crise, bolhas de inteligência artificial, bolsa americana, tem que tomar cuidado, como eu já falei em outros vídeos. E se preparar para algo ruim, que é nítido.
vamos falar mais para a gente se preservar de uma forma mais inteligente e uma forma mais racional e sofrer menos nesse caos e turbulência que vivemos hoje. Escolha a vida nômade passaporte. E se o seu escritório fosse uma praia na Bahia hoje e amanhã uma cafeteria charmosa nas montanhas de Minas? Viver uma vida nômade não é fugir da realidade, é criar uma nova, onde liberdade, descobertas e propósito caminham juntos. Ser nômade é trocar a rotina pela aventura, o tédio pela inspiração e o relógio pela bússola. É conhecer culturas, aprender com o mundo real e descobrir que o essencial cabe numa mochila. Você trabalha de onde quiser, vive com mais leveza e, o mais importante, coleciona experiências em vez de coisas. Não espere pela hora certa. O mundo está aí, cheio de caminhos para quem tem coragem de mudar. A vida nômade é possível e pode ser sua. Liberte-se, conecte-se,